Aqui nós temos, então, a estrutura carro-chefe, que é o cloroplasto, né? Então, nós vamos pegar aqui a folha é verde, porque ela tem muitos cloroplastos, né? Por milímetro, vamos dizer assim, tá? Então, tirou da folha uma célula, olha o tamanho do vácuo dela, bem grande. Dessa célula aqui, nós temos os verdinhos, ó, os cloroplastos. Tirou um cloroplasto, tá aqui. Esse cloroplasto ele é formado por uma membrana dupla, membrana externa e a membrana interna. A membrana interna, ela vai fazendo dobras como se fossem pilhas, como se fossem moedinhas, ó, dobras. Aqui tem um grupo de dobra, aqui outro, aqui outro, aqui outro. Cada dobrinha eu chamo de tilacoide. O conjunto de tilacoide eu chamo de grano, tá? É o conjunto de tilacoide, eu vou chamar de grano. Entre um tilacoide e outro, a gente tem um material gelatinoso, que a gente chama de estroma. Por que eu tenho que saber disso? Você tem que saber porque tem parte da fotossíntese que acontece no estroma, tem parte da fotossíntese que vai acontecer nesses tilacoides aqui, tá? Então, por isso que a gente tem que saber a anatomia. Aqui tem uma vista ao microscópio, que parece um pepino, vista ao microscópio, né? E aqui, um desenho esquemático dele, então. Membrana externa, a interna fazendo dobras. Cada dobrinha a gente chama de tilacoide, né? A pilha dela, a gente fala que é o grano, né? Aqui nós temos também, olha, o cloroplasto aqui. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês, foi tirado daqui da folha um pedaço de um tecido da folha. Observe vocês a quantidade de cloroplasto que tem nessa folha. Esse local onde estão os cloroplastos, eu chamo de parênquima clorofiliana, porque aqui eu tenho muito cloroplasto, dando a cor verde à planta. Agora aqui observe vocês que eu já tenho um espaço. Aqui eu já tenho parênquima aerífero, onde o ar entra, onde o ar sai, tá? Então, aqui a gente tem esse tipo de parênquima. Aqui o cloroplastos, ó, as pilhas, né? Eu tenho aqui o grano, cada detalhezinho aqui eu tenho um tilacoide, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro. Só que eu tenho 3 tilacoides, né? Que é as dobras que a membrana interna faz. Então, vamos lá. Resumindo a fotossíntese. Nós sabemos que a fotossíntese ela processa em 2 momentos. No momento claro e no momento escuro, né? Então, aqui eu tenho a reação de claro da fotossíntese, aqui eu tenho a reação de escuro da fotossíntese. Essa reação de claro aqui significa que tudo isso aqui para acontecer, tem que acontecer, não precisa estar, vamos dizer, debaixo da luz, radiante da luz propriamente dita. Mas eu tenho que estar com uma claridade, os raios solares têm que estar batendo por perto, tá? Por isso que a gente fala, claro. Aqui no escuro não significa que tem que ser só de noite para acontecer. Saiu o sol se escondeu, essa reação aqui acontece, tá? Ou seja, essa reação não necessita estar diante do sol propriamente dita para que ela venha acontecer. Nessa reação de claro aqui, lógico, a planta vai estar diante da luz e ela vai precisar da água. Observe vocês que o gás carbônico ele entra na fase escura, não na fase clara. Então, na fase escura, eu tenho gás carbônico para completar a reação. Na fase clara, eu preciso da luz e eu preciso da água. Aqui vai acontecer nas membranas do tilacoide. Então, lá naquela pilha de moedinha, aqui vai acontecer no recheio entre uma pilha e outra de moedinha, que é chamado de estroma. Nessa fase clara aqui, acontece uma coisa muito importante. Antigamente, eles achavam que o oxigênio
que a planta libera para a atmosfera, pelo processo de fotossíntese, vinha do gás carbônico. Então, fazendo-se a experiência, Hill, né, fase claro, fase de Hill, ele detectou que o oxigênio liberado para a atmosfera vem da molécula de água. Terceiro ano, isso é importante você ficar atento. Eles sempre perguntam, né? O oxigênio liberado para a atmosfera, resultante do processo da fotossíntese, vem do gás carbônico ou vem da água? Vem da quebra da molécula de água. Então, nessa fase aqui, a molécula de água é quebrada, o oxigênio já é liberado para a atmosfera e os hidrogênios, eles vão ter que ser pegos pelos aceptores. Terceiro ano, acorda e chega junto quem sumiu. Por que que o hidrogênio não pode ficar livre na célula? Ele tem que ser pego pelos aceptores. Por dois motivos. Quem vai falar para nós pelo menos um motivo? Terceiro ano. Qual a pergunta, Irani? Por que que o hidrogênio, quando quebra a molécula de água diante da luz, o oxigênio vai para a atmosfera, o hidrogênio fica livre? Por que que ele não pode ficar totalmente livre na célula? Ele tem que ser pego pelo aceptor NADP, formando NADPH2. Ele tem que unir a esse aceptor aqui. Ele não pode ficar livre, passeando na célula. Alguém sabe? Arrisca. Por que que ele tem que ser pego? Ó, dois motivos importantes. Um deles, os hidrogênios aqui vão ser pegos pelo NADP e vai trazer para cá para compor a glicose. C6H12, compor glicose. O outro motivo, se esse hidrogênio ficar totalmente livre aqui na célula, ele vai interferir no pH. Ele vai aumentar a acidez aqui na célula. Não pode. Alterando o pH, vai alterar todo o processo de fotossíntese, por causa das enzimas que trabalham nesse processo aqui, tá? Guarde isso, viu, terceiro ano? O ADP repõe energia, forma ATP, né? E depois a fase escuro ou a fixação de carbono, né? Aqui entra o gás carbônico, vem os hidrogênios e vai compor a molécula de açúcar nessa fase aqui. Até aqui alguma pergunta? Então, agora vamos passo a passo desse momento aqui, tá? Fotólise da água, que é a quebra da molécula da água. Ó, lise, quebra, fotoluz. A molécula da água vai ser quebrada diante da luz. Então, nesse momento, de onde que vem essa água aqui para ser quebrada terceiro ano? De onde vem essa molécula de água? Ela vem do solo. As raízes sugam essa água através do solo, tá? Então, essa molécula de água diante da luz, ela vai ser quebrada em hidrogênio, íons de hidrogênio e oxigênio. Lembrando a vocês que o oxigênio vai para a atmosfera, o hidrogênio vai ser pego pelos aceptores, né? Para compor a molécula de glicose. E, ao mesmo tempo, libera elétrons carregados de energia também, tá? Agora aqui eu vou... Tá, então vamos lá. Ó, nessa fase aqui, então, o que que acontece? A fosforilação acíclica. Neste momento aqui, eu tenho a reposição de energia da molécula de clorofila. Essa molécula de clorofila, ela pode repor energia dela
de duas formas, cíclica ou acíclica. A palavrinha acíclica significa que ela não passa por um ciclo. Então, vamos ver aqui. Nesse caso aqui, essa molécula de clorofila, P680, ela, excitada pela luz, que está na fase clara, vai sair dessa molécula aqui, dessa clorofila. Saindo dessa clorofila, ela vai liberar os elétrons dela carregados de energia. À medida que ele vai passando por aceptores, a energia desse elétron vai sendo liberada e os ADPs que estão aqui pobres em energia vão carregando a sua energia e voltando a ser ATP. Só que o que acontece? Quando esse elétron que saiu dessa molécula de clorofila, cheio de energia, foi passando por aceptores, foi perdendo energia, ele chega a uma outra molécula de clorofila, nesse caso aqui o P700, pobre em energia. Por que pobre em energia? Porque ele perdeu toda a sua energia à medida que ele foi passando por vários aceptores. Ele não volta para a mesma molécula de onde ele saiu, ele vai para outra molécula. Essa molécula aqui, novamente, diante da luz, excitada pela luz, ela libera esse mesmo elétron que veio dessa molécula P680, carregado de energia. E esse elétron vai liberando a energia dele, né? Do mesmo processo, tá? Por isso é acíclico. Lógico que um dia ele vai voltar para essa aqui, porque vai acabar a molécula de clorofila aqui, para ele ficar pulando, né? De molécula a molécula. Mas aí vai demorar. Não é que ele sai e volta para ela, tá? Então, essa fase aqui, nós chamamos essa fase de acíclica. E aqui acontece junto com a fotólise da água, tá? Outro momento cíclico, diferente agora. Nesse momento cíclico aqui, esse elétron sai carregado de energia da molécula de clorofila P700, vai liberando a sua energia à medida que ele vai passando por vários aceptores e ele fica pobre em energia. Quando ele fica pobre em energia, ele volta para a mesma molécula para recarregar sua energia. Por isso que é chamado cíclico. Ele sai dessa molécula de clorofila, sai e volta a ela, só que ele volta pobre em energia, porque ele liberou toda a energia dele para repor os ADPs, tornando ATP. A diferença entre a fotofosforilação acíclica e fotofosforilação cíclica é apenas uma. Na acíclica, o elétron não volta à sua molécula de origem, depois que ele perde a sua energia. Na cíclica, o elétron volta à sua molécula de energia, a sua molécula de clorofila, depois que ele perde a sua energia, tá? Então, esta é a diferença. Bom, nós terminamos aqui a fase claro. A fase claro, então, ela vai acontecer em dois momentos, né? Ela vai acontecer a fotólise da água e a fotofosforilação, acíclica e cíclica. Então, essas duas aqui é um momento só, juntamente com a fotólise da água, tá? Então, aqui nós temos esses momentos. Agora, terminou essa fase claro, nós vamos para a fase escuro. A fase escuro é chamado ciclo das pentoses ou ciclo de Kepler. Nesse ciclo aqui, vai entrar aqui agora o gás carbônico. O que é importante você saber nessa confusão toda aqui? A presença do gás carbônico que entra. Aqui é um ciclo extremamente complexo de moléculas, tá? Então, por isso que você não tem que estar sabendo todo esse ciclo. Então, esse gás carbônico entra e ele vai unindo a essas moléculas aqui até formar a molécula de glicose ou a molécula de açúcar.
Nesse caso aqui, gasta muita energia. Aqui, né, nesse ciclo, todos os da ADP que pegaram hidrogênio para trás, aqui, né, nessas reações, ele vai vir para cá, trazendo os hidrogênios e produzindo, então, a molécula de açúcar. Aqui a gente tem um resumão fechado. Ó, fase clara. A fase clara, então, né, acontece nos tilacóides. Essa fase clara entra a luz. Diante da luz, então, juntamente com a água, eu vou ter a fotólise da água, onde quebra a molécula de água, libera o oxigênio para a atmosfera, e eu vou ter o recarregamento de energia dos ATPs, né? Porque é muito ATP que gasta aqui para carregar, dentro dessa fotofosforilação, ó, diante da luz, os ATPs são carregados de energia, de forma cíclica e de forma acíclica. Então, isso aqui acontece na reação clara. Eu vou carregar 18 ATP para vir para essa fase. Ó, os NADP traz os hidrogênio para cá, tá? Nessa fase aqui, que é o ciclo de Calvin, o ciclo das pentoses, vai entrar o gás carbônico, ele entra nesse momento aqui, tá certo? E aqui vai ser produzida, então, a molécula de glicose nessa reação de Scouro. E aí, o que que acontece? Os ATPs gastos aqui nesse ciclo, ó, eles voltam pobre em energia para cá, para carregar. Os NADP descarregou os hidrogênio aqui, volta para cá para carregar de hidrogênio de novo, tá? Então, aqui eu tenho a reação de Scouro. Segundo ano, pensa rápido aí junto comigo. Aqui a planta absorve esse gás carbônico aqui. Esse gás carbônico que a planta absorve é qualquer gás carbônico presente na atmosfera? Todo gás carbônico presente na atmosfera, a planta vai absorver nesse processo de fotossíntese? Vamos lá, terceiro ano? Quem está aí junto comigo para responder? Será que todo gás carbônico presente na atmosfera vai ser absorvido para a planta no processo de fotossíntese? Como assim, Irani, todo gás carbônico? Porque na atmosfera tem muito gás carbônico. E tem gás carbônico de diversas origens. Todo gás carbônico que está na atmosfera, ele vai ser absorvido para a planta para fazer fotossíntese? O que você acha? A planta consegue pegar todo o gás carbônico da atmosfera? Ai, Irani, não sei. Quem vai ajudar a Sabrina? Juliana, cadê você? João Gabriel, Caroline, quem vai ajudar a Sabrina? Lairane, ficou em dúvida. Não sei. Olha, não, porque se a planta pegasse todo o gás carbônico da atmosfera, o nível de poluição seria baixíssimo. Ela vai pegar o gás carbônico da atmosfera, o gás carbônico vindo da respiração dos seres vivos, principalmente. Ou então, gás carbônico produzido pela queima do álcool. Por que ela gosta de pegar o gás carbônico proveniente da queima do álcool? Quem vai justificar isso daí? O gás carbônico queimado, quando a gente põe álcool no carro, ele vai ser queimado, vai liberar gás carbônico na atmosfera. Esse gás carbônico não é poluente, a planta gosta de pegar ele. Por quê? Porque ele veio da própria planta, da cana-de-açúcar. Por isso ele não é tóxico. Agora, o gás carbônico vindo dos produtos derivados do petróleo, esse é tóxico. A planta não consegue.
Então, o pessoal fala assim, faz uma plantação aqui, planta árvore, planta isso, que acaba com a poluição. Não. Às vezes, a poluição acaba até matando o vegetal, né? Então, não é todo gás carbônico que está presente aí na atmosfera que a planta vai ficar absorvendo. Se fosse assim, quase que não tinha poluição se a gente plantasse, né? Espalhasse vegetal para todo lado. Ela vai absorver o gás carbônico da respiração dos seres vivos, o gás carbônico da queima do álcool, ela absorve tranquilamente. Os outros, né, dos combustíveis fósseis, pouco ela vai absorver, porque a maioria, chaminés de fábrica, é poluente para ela, tá? Então, ela não consegue absorver. Agora, a fotossíntese, ela não acontece totalmente belezinha. Tem alguns fatores que vão influenciar ou não no processo fotossintético. Isso aí, terceiro ano, eles te cobram muito, é um fator extremamente importante dentro da fotossíntese. Deixa eu ver onde que ele está aqui no seu livro. Está na página 36, tá? Então, eles vão te cobrar muito isso daí. São 3 fatores, principalmente. O primeiro, a intensidade de luz. Não é porque a planta gosta de luz que ela vai ficar o tempo todo diante da luz fazendo fotossíntese. A gente vê aqui, ó, quanto mais vai aumentando a intensidade da luz, mais aumenta a velocidade da fotossíntese. Só que chega um ponto que a planta satura. Chega um ponto que o excesso de luz já vai prejudicar a fotossíntese. Aí a planta não consegue produzir. Por exemplo, por volta de 11 horas da manhã, né? Meio-dia, 1 hora, dependendo da luz, 2 horas. Esse tempo a planta para de produzir fotossíntese, porque ela satura devido à intensidade luminosa ser muito. Aqui eu vou acompanhar junto com a temperatura. A temperatura vai influenciar nas enzimas, porque as enzimas é proteína. Então, à medida que vai aumentando o calor, a planta vai fazendo fotossíntese. 7 horas da manhã, 8, 9, beleza, a planta está em alta atividade. Mas se tiver muito quente, nos dias mais quentes, né? Agora com o frio, isso aqui não é tanto fator influenciador. Mas no verão, sim. Aí quando chega 10, 11 horas, meio-dia, essa temperatura aumenta muito, a velocidade da enzima vai cair. Por quê? Se a planta continuar a querer fazer fotossíntese, as enzimas do processo vão desnaturar e o processo vai cessar. Então, ela vai parar de produzir a fotossíntese quando tem esse excesso de calor, juntamente com a intensidade luminosa, né? Então, esse horário. Aí depois, dependendo agora no inverno, ela pode fazer fotossíntese quase que o dia todo, porque a quantidade de intensidade luminosa dificilmente vai passar aqui, ó. A gente está vendo aqui na nossa região, né? Eu não estou lembrada de ver algum lugar com temperatura de 38, 39, 40 graus, né? Então, a temperatura está bem favorável à fotossíntese. Pode ser que nas regiões norte, nordeste, por aí, a temperatura venha a aumentar muito, mas de um modo geral, né, está dessa forma. E a concentração de gás carbônico? A concentração de gás carbônico também vai influenciar na fotossíntese, tá? Então, influenciando na fotossíntese, porque aumentou muito o gás carbônico, lembra que eu falei para vocês? Aumentou muito o gás carbônico, então a tendência é a planta ir fechando para a fotossíntese, porque senão esse gás carbônico também vai ser tóxico para a planta. Terceiro ano, guarde bem esses 3 gráficos, tá? Porque isso aqui é muito importante, porque você saiba esse gráfico. E Irani, seu áudio está muito baixo. Está baixo? Mas muito. O meu aqui está no volume máximo. Os outros também estão achando baixo ou só a Caroline? Para mim tá bom.
Pra mim também. Nossa, para mim tá muito baixo. Eu vou tentar sair da aula e entrar de novo, tá? Tá. Porque é só você que tá com esse problema de escutar e os nossos. Se os outros estão ouvindo bem, porque o meu volume aqui tá no máximo. Então, é algum Vou problema. tentar sair e entrar de novo, tá? Tá, jóia. Irani, só uma dúvida. Eu entrei depois na aula, mas eu acho que você já tinha feito chamada. É quem? Thales. Ah, tá. É porque quando eu projeto a tela, eu não consigo ver quem está falando. Já tinha Tá feito bom. mesmo, tá? Então, tá bom. Ok. Mais alguém entrou depois que eu fiz a chamada? Então, foi até bom você falar. Vou parar aqui para eu conferir quem não estava aqui a hora que eu fiz a chamada. Ana Caroline. Emily. José Roberto. A Juliana está aqui. Pedro entrou depois, não entrou, Pedro? O Pedro entrou. E a Vitória é Tainá. É isso mesmo? Tá. Bom, então, terminando agora, o seu livro fala aí sobre essa fotossíntese bacteriana e essa quimiossíntese. Nossa aula hoje... Oi? Uma dúvida sobre o slide anterior. Você falou que a temperatura influencia na fotossíntese. Então, é por isso que nesses períodos mais quentes do ano, geralmente a tendência das plantas é morrer? Isso. O calor é muito, você pode ver que as folhas murcham, as folhas enrolam, né? Então, porque é muito calor. Então, a folha murchar, a folha enrolar é uma forma de defesa para a planta, tá? Então, muitas vezes, dois momentos, Sabrina, que a planta costuma morrer. Inverno rigoroso, outono e inverno, que as folhas caem. Aí, elas têm que viver da reserva que elas têm. E o inverno, a temperatura é mais baixa. Pouco calor também, a produção é pouca, tá? De fotossíntese. Então, e o verão, que é muito calor também, a planta não suporta. Muito bem lembrado, muito bom. É verdade, dessa forma. A fotossíntese bacteriana. Existe um grupo de bactérias chamada cianobactéria que faz fotossíntese. Ela não tem cloroplasto, ela tem apenas clorofila. Tanto é que essa cianobactéria, há uns 30, 40, 50 anos aí, elas eram consideradas como alga azul. Eles achavam que ela era alga, porque fazia fotossíntese. A célula da alga, ela é eucarionte. Depois que foi estudar a célula da bactéria e viu que essa que eles chamavam de alga azul, não era alga, porque ela não tinha cloroplasto, só tinha clorofila. Então, ela foi considerada como bactéria do grupo cianobactéria, que é um grupo promissor de ambiente, colonizador de ambiente. Então, ela consegue fazer fotossíntese também, tá? E existe uma outra bactéria que faz fotossíntese não com a água, mas com sulfetos de hidrogênio. Então, ela pega gás carbônico, ela pega sulfeto de hidrogênio, diante da luz, ela produz a glicose dela, produz água e produz enxofre, tá? Esse grupo aqui é muito comum em regiões onde tem muito enxofre. E tem a cianobactéria, né, que tá em qualquer ambiente aí que ela consegue produzir a fotossíntese. E depois a gente tem a quimiossíntese, que é um processo de produção de alimento, não com os padrões normais, mas com elementos encontrados no solo. Por exemplo, as nitrobactérias, nitrossomas, são bactérias que vão transformar o nitrogênio, né? Produzir seu alimento a partir da transformação do nitrogênio. Super, hiper, mega importante para nós ter essas bactérias no solo, tá? Então, aqui a gente tem, elas vão pegar amônia, né? Oxigênio, formar nitrito, água, energia. Elas vão adubar o solo. Adubando o solo, as plantas vão pegar esse produto aqui, né? Que estão no solo, esse nitrogênio,
que está no solo aqui, nitrito, nitrato, que aí as plantas pegam para elas para produzir os seus grãos, para produzir, né, o seu produto, tá? De acordo com cada uma e a sua necessidade. Ok? Terceiro ano. Então, nós terminamos essa parte. Agora, presta atenção. Para quarta-feira, eu vou corrigir as atividades de fotossíntese e respiração, mas eu quero a participação de vocês. Então, para isso, deixa eu interromper aqui. Para isso, então, nós vamos fazer dessa forma aqui. Depois eu ponho no WhatsApp para vocês. Ó, pega o seu livro lá na página 30, por favor. Na página 30, a gente tem aí atividade, exercício de aprendizagem, 31 exercícios propostos. Então, quando eu for corrigir, eu vou projetar a tela. A Ana Clara vai colocar a resposta para nós da questão 1, a Ana Carolina da questão 2, o Augusto 3, a Camille 4. Então, vocês vão falar o porquê que aquela alternativa está correta. Depois vem um exercício proposto, na página 31. A Emily vai falar 1, o Enzo 2, a Giane 3, o Heitor 4, João Gabriel 5, Zé Roberto 6. Aí depois vem a da fotossíntese. Exercício de aprendizagem, página 38. A Júlia vai falar para nós 1, Juliana 2 e por aí vai, tá? E o exercício proposto. Vai ficar de fora desse esquema, dessa vez, a Tainá e a Vitória. De uma outra oportunidade, eu começo com a Tainá, tá? E a gente vai dando o ciclo aí. Nós nunca fizemos assim, me deu vontade de fazer dessa forma. Eu projeto na tela a atividade, questão 1. Aí eu chamo, Ana Clara, qual que é a resposta à questão 1? Porque vai explicando para nós as questões. Combinado, terceiro ano? Ok? Irani, tem que te mandar as respostas ou na hora mesmo a gente já Na vai hora falando? mesmo, tá? Você projeta a sua resposta e eu vejo, tá bom? Então, fica sobrecarregando o WhatsApp. Eu quero aproveitar esse tempinho antes de terminar. Eu vi no grupo, acho que o João Gabriel que colocou a questão do projeto, do trabalho. Foi, João Gabriel? Eu quero comentar com vocês